Bem, pessoal, bem-vindos ao programa Fernando Jolie. Essa semana nós vamos estar com o Antônio Dias, CEO do grupo Royal Palm, para falar um pouco de toda essa pandemia que assolou o Brasil e o mundo nesse ano de 2020. Então, fiquem ligados que já já a gente volta. Oi, gente, começando o programa, lembrando, participe, acesse o nosso portal Show VIP, que continua, o programa Fernando Jolie está lá com o nosso site e o nosso portal no YouTube, então você pode assistir aonde quiser, Facebook, Instagram, todas as mídias da internet, estamos lá. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao Antônio por nos receber aqui hoje no The Royal Palm. Hoje nós estamos no The Royal Palm Resort, aqui no salão de eventos, e que também voltou aos poucos, está voltando aos poucos a fazer o seu trabalho em hotelaria e eventos. Bem, galera, para todo mundo foi um strike gigantesco, não foi diferente para vocês. Essa história toda começou em dezembro, né, Antônio? Quando se falavam de uma doença na China e que... Eram rumores, né? Que acabou virando tudo isso que nós vemos no mundo e no Brasil. E em fevereiro foi o toque fatal no Brasil, não foi? Olha, foi depois. O carnaval no Brasil foi absolutamente normal, com muita aglomeração. E o mês de março, ele começou super quente, com muitos eventos. Vou te falar uma coisa que marcou muita gente. Dia 9 de março, foi uma segunda-feira, a gente abriu as vendas de um show do Roberto Carlos, que ia ter, acho que era maio. No mesmo dia lotou, ou seja, as pessoas no início de março achavam que poderíamos fazer um show de forte aglomeração em maio e estava tudo certo. Então, na verdade, tudo aconteceu de forma muito rápida. Isso me marcou muito, né? Então, na verdade, foi essa semana de maio, foi do dia 9 até o dia 15 de maio, que tudo aconteceu. Foi quando a gente teve as definições que ia ter quarentena, a formalização global de pandemia. E nessa semana foi incrível. A gente parecia aquela história de bolsa, né? Só não tinha aquela história de conseguir mandar parar. Tocava o telefone, era cancelamento. Tanto que no final daquela semana, na sexta-feira, olha que coisa, a gente começou a segunda-feira, no mês fortíssimo, onde a gente estava prevendo ter um mês muito bom mesmo, de março. Na mesma semana, a gente terminou sexta-feira, já definindo o fechamento do centro de convenções. A gente fechou o centro de convenções antes da quarentena oficial. A quarentena oficial foi 23 de março. Tá. E a gente, antes da quarentena, já fechou o centro de convenções, porque os eventos todos sumiram. A gente não tinha evento nenhum, não ficou evento nenhum, para abril, maio. E naquela época não estava claro o que ia acontecer com junho em diante. Tanto que bem no início a gente achava que ia ter um segundo semestre forte. A gente não tinha noção do tempo que ia ser a quarentena, da extensão que ela ia dar. Na época, se alguém falasse que o Brasil ia ter 10 mil mortos, era uma coisa assim que não, imagina, será? Então, a gente realmente não tinha a noção dessa dimensão. E aí, o resort fechou dia 23 de março, que foi a data assim, oficial da quarentena. E de lá para cá a coisa foi desenvolvendo. Então, nesse início, todo mundo tateando, né? Todo mundo assim, tentando se achar. Veio aquela medida do governo, né? O benefício emergencial. Então, o governo foi rápido. A equipe econômica do governo foi rápida em dar o auxílio emergencial, benefício emergencial, desculpa, né? O bem.
E na época a gente até achou que 3 meses parecia uma coisa razoável, suficiente, né? Daria para sustentar. Depois é que foi ficando claro, porque o que foi acontecendo? Com o tempo ia passando, o pessoal ia cancelando cada vez mais os eventos. Daí veio aquela medida provisória, a 948, que dava a oportunidade de remarcar sem nenhuma multa. Sem nenhuma multa. Isso. Com isso, as empresas começaram a remarcar fortemente. E nessa época, ainda primeiro semestre, muita empresa remarcando para fim do ano e muita empresa remarcando para o ano que vem. Então, nessa época, até maio, junho, a gente ainda achava que esse ano a gente teria meses de eventos por uma demanda reprimida, né? Tá. Eventos estavam vendidos e ia ter demanda reprimida. Daí o que aconteceu foi, quanto mais tempo foi passando a pandemia, quanto mais clara foi ficando a incerteza, a gente teve a quase totalidade dos eventos indo para 2021. Há uma preferência de fugir ainda, né? De fugir do primeiro trimestre de 2021, né? De abril em diante. De abril em diante. Então, assim, quando chegou agosto, por aí, praticamente todos os eventos migrados para 2021, usando, né, os termos dessa medida provisória, que foi fundamental. Ela foi, o governo fez algumas coisas muito boas, né? O governo ele é muito separado entre a equipe econômica, a equipe política, mas concretamente tem feito muita coisa. Daí a surpresa para todo mundo é o mercado de lazer, né? Então veio aquela notícia, isso ainda é primeiro semestre, veio aquela notícia que China, a retomada era mercado de lazer. Muita gente falava, olha, o Brasil tem coisas parecidas, né? O mercado de lazer brasileiro, ele é profundamente nacional. Sim. O Brasil, infelizmente, é um país muito pouco visitado ainda, né? Então, vimos semelhanças. E aí, quando chegou o mês das férias, a gente reabriu finalzinho de junho, bem finalzinho do mês 6. E quando começou as férias, havia uma demanda reprimida muito forte. Porque a gente está do lado de São Paulo, Sim. que é uma super cidade, né? Um volume enorme de pessoas. São Paulo aí com a região metropolitana, sei lá, 14 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas. O que ficou claro? Um volume enorme de gente que não aguentava mais o confinamento, né? Porque nem nós. Ninguém aguenta mais. Até porque esse público, o nosso público de lazer, é muito família com criança pequena, né? Sim. Com criança, normalmente, assim, Claro. filhos até 10 anos de idade, Isso. é o que predomina. E aí, até um testemunho espontâneo dos hóspedes, né? Falando, nossa, ainda bem que vocês abriram, porque a gente não aguentava mais, a gente já estava 120 dias em casa, num apartamento, as crianças, né, com aquela, né? A criança tem muita energia, né? Imagina. Ninguém aguentava mais. Então, o mercado de lazer, ele foi surpreendendo. Agora, todo mundo, quando reabriu com as limitações, né? Então, também é importante lembrar isso, que não é que a demanda de lazer, ela voltou ao que ela já foi pré-Covid. É porque ainda tem muita restrição. Sim. Então, no mês de julho, a gente trabalhou aqui com 30% da disponibilidade. Foram vários formatos que a gente foi trabalhando, porque a legislação, né, ela foi sempre mudando. Sim. Até porque isso está na maioria das cidades, né? Depende muito da cidade. Depende do estado, né? Mas também depende da cidade. Então, em julho, 30%. E vários formatos de serviço de alimentação e tal. Daí... Gente, eu vou pedir para você tomar uma água. Tá bom. Nós vamos começar e já volto.
Chegou a hora da alegria. Vou me divertir noite e dia. No feriado prolongado ou final de semana eu vou. Já reservei o meu lugar. Tá tudo pronto, é só chegar e viver intensamente os melhores momentos da vida. Eu vou. Bem, galera, voltamos. Como vocês viram, eu não precisei nem fazer as perguntas, porque o Antônio está inspirado em falar. Eu acho isso muito bacana, porque é interessante as pessoas saberem o que o proprietário ou o presidente de uma rede de hotéis, de um resort, que ainda envolve várias ações como restaurantes, piscina, sauna, massagem, quer dizer, a preocupação é muito grande, não é só de um item, né? Vamos assim dizer. Existe uma gleba muito grande de ações que eles têm que se preocupar. Agora, mudando um pouco de assunto, depois a gente volta ao The Royal, ao grupo e ao trabalho de vocês. Antônio, a hotelaria mundial sofreu com isso, tá? Alguns países adotaram o blackout, outros países adotaram o horizontal, outros vertical, que ninguém entendeu até agora como funciona, mas tudo bem, né? O Brasil, no seu ponto de vista, você como hoteleiro e como empresário do setor de eventos, qual foi o baque para o Brasil? O Brasil sofreu mais do que outros países, menos do que outros países? Ele teve como você falou no bloco anterior, o governo tomou atitudes que facilitaram o retorno e a manutenção, porque a gente tem informações de várias redes de hotéis que fecharam hotéis. Provavelmente hotéis de pequeno porte, né? Os de grande porte, eles talvez tenham reestruturado de uma outra maneira, porém todos eles sofreram. E eu queria saber de você essa pergunta: o Brasil sofreu menos, sofreu mais, a rede hoteleira sofreu menos ou sofreu mais? Olha, o dado oficial do segundo trimestre foi uma queda de PIB de 9,7%, né? Então, esse foi a queda do PIB brasileiro no pior momento, né? Que a gente está falando, então, de abril, maio e junho. Então, abril, maio e junho, caímos 9,7%. Daquela lista bem longa de países, né, a gente ficou, dados oficiais, né, do segundo trimestre, a gente ficou bem no meio, ficamos muito melhor do que México, né, que caiu muito melhor do que Peru, que caiu mais ainda. O México acho que é 17 pontos do PIB, Peru acho que é mais ainda. Então assim, o Brasil ficou bem no meio. O Brasil teve coisas muito positivas e coisas que hoje a gente ficou claro que foi um erro. Então, no início se falava muito dessa discussão entre saúde versus economia. O que ficou claro hoje? Que isso não é verdade. Não existe uma distinção entre saúde versus economia, porque quanto mais eficaz fossem as medidas de um lockdown, a gente já perdeu o timing disso, né? Mas o que está claro hoje? Quanto mais forte fosse um lockdown no mês de abril, no mês de maio, mais rápido a economia poderia ter começado o seu restart. Então, o Brasil foi o fenômeno do platô, né? Os outros países, Itália, Espanha, França, eles tiveram o fenômeno do pico e depois a queda. O Brasil, o famoso fenômeno do platô, né? O Brasil teve o pico, chegou àquela história de 1.000 mortes por dia e ficou muitos dias nesse platô. É claro que tem o lado do Brasil ser um país continental e tem aquela questão que as pessoas falam, olha, mas quando você vai olhar estado a estado,
A história não é bem essa. A questão é que os estados tiveram timings diferentes, mas o nosso platô ele é mais significativo até que Estados Unidos. Se você olha um outro país continental, Estados Unidos, ele tem, né, um crescimento, mas ele tem uma queda, mas não é uma queda, né, como aconteceu na Europa, é uma queda muito pequena. Mas o nosso platô, acho que ainda nenhum país tem um platô tão forte e tão longo. Agora, esse platô está mostrando que está caindo, né? Especificamente, né, agora, nesses meados aqui, né, de setembro. Mas então, hoje está claro que essa quarentena com pouca adesão não foi uma boa decisão, porque ela não foi eficaz para a saúde. Foi uma quarentena de pouca adesão. A gente viu que cidades importantes como São Paulo não conseguiam baixar muito dos 50% de distanciamento, que era aquele dado medido por celular, né? Então foi uma quarentena não muito eficaz. O que o Brasil foi muito rápido, e aí eu acho que é digno de elogio, foi a equipe econômica. A equipe econômica federal, ela foi muito rápida em fazer o benefício emergencial e ela foi muito rápida em fazer o auxílio emergencial. O benefício emergencial pegou 10 milhões de pessoas, né, empregados com carteira assinada, foi um programa fortíssimo de adesão, né, se a gente pensar que o Brasil tem 30 milhões de carteiras assinadas, pegou 10 milhões, é incrível. E o auxílio emergencial é importante, na minha opinião, tudo minha opinião, né? Claro. O auxílio emergencial é importante que se fale o seguinte, eu vejo muito noticiário mostrando as pessoas que não conseguiram acesso. É terrível, as pessoas não conseguiram acesso, mas vamos lembrar que a gente teve lá 30 milhões de pessoas que conseguiram acesso, e é isso que fez o consumo de varejo ter tido mantido, e mês de julho, que os dados que a gente tem agora, né, é uma compilação de julho, o mês de julho, o varejo brasileiro teve mais venda do que julho de 2019. Eu vi a notícia. Então, o que se diz os 9,7 que a gente caiu no segundo trimestre, poderia ter sido muito pior, e que não foi tão pior por conta das medidas tomadas do Ministério da Economia, depois outros ministérios do governo federal, acho que passaram uma imagem não positiva, né? Então as pessoas ficaram, toda aquela confusão do Ministério de Saúde, toda aquela questão, o presidente entendia que havia uma dicotomia entre saúde e economia, que hoje, mas também isso é análise pós-fato, né? Sim. Hoje está claro que não existe, né, essa discussão saúde versus economia, porque a saúde tem uma hora que ela vai se refletir na economia. Sim. Mas então assim... Da mesma forma que a economia se reflete na saúde. Da mesma forma, porque também não existe só coronavírus, existe uma série de outras doenças. É o que o pessoal comenta, as outras doenças não existem mais. Pois é. Mas então assim, eu acho que o meu balanço é que realmente a gente ficou no meio do caminho, né? E aí é um dado até comparando a gente com outras economias, né? Teve várias economias da Europa que tiveram quedas muito menores, quedas aí de 6%, no auge ali do trimestre, que no caso de algumas economias foi um pouco antes. E agora a gente vê esse retorno, né? O que está claro é que o retorno não é em V, né? Não tem uma queda acentuada e de repente uma subida acentuada. É um retorno que... Tem gente que fala o seguinte, é o símbolo da Nike, né? Mais ou menos, né? Tem uma queda forte, depois essa retomada ela é mais longa, né? Sim. Então, realmente a gente está com essa cara de ser uma retomada mais longa. Desde que ela continue crescendo, né? Que ela continue essa retomada, que a gente não tenha a temida segunda onda. Mas, enfim, acho que a gente ficou bem no meio, né? Bem no meio de outros vamos torcer para continuar melhorando a cada dia, né? Porque hoje a incerteza é muito grande. Sim. Não só dos empresários, mas também como da população. É engraçado que parece, a gente às vezes tem a impressão que tem muita gente que ainda não se tocou, né? Que o cara vai ter que sobreviver, o cara vai ter que
Porque o dinheiro que está no banco vai acabando. Vai acabando. Né? Quer dizer, você precisa gerar renda, você precisa gerar capital para poder continuar vivendo, comendo e gerando empregos, né? E tem muita gente que dá a impressão que ainda não se tocou disso. Mas vamos para os comerciais. No próximo bloco nós vamos falar sobre The Royal Palm, como sobreviveu, como reabriu e o novo projeto que é o Viva Royal, não é isso? Sim, exato. Então a gente já volta. Roda aí. Bem, voltando ao bate-papo que está muito gostoso, que assim, hoje eu nem trabalhei tanto, mas é importante porque é bom vocês saberem tudo que ocorre do lado de dentro da coisa. Porque todo mundo vê o lado de fora, né? Vê números, vê ações, vê briga política e assim por diante. E nós estamos aqui para conversar com o Antônio exatamente para mostrar o lado de dentro da coisa. Como foi a situação dentro do grupo The Royal Palm e dentro das ações de um investimento gigantesco que foi feito, que é o Centro de Convenções. E estamos sentados aqui podendo conversar, graças a Deus, e vendo que o hotel está em andamento. Agora, Antônio, muitas empresas fecharam, muitas empresas demitiram, muitas empresas nem deram satisfação, né? Mandaram todo mundo embora, acabou e morreu. Vocês não, vocês deram continuidade à sua equipe de funcionários, deram continuidade ao processo mesmo fechado, porque vocês fecharam todos os hotéis, acho que permaneceram só com um. A gente permaneceu com um por conta das companhias aéreas. A gente tem contratos com as companhias aéreas, né? A hotelaria tem esse lado de serviço essencial, e daí a gente concentrou tudo num hotel menor, que é o Royal Palm Tower Carlos Gomes, para atender as companhias aéreas. Por conta de Viracopos, que é um aeroporto muito importante. Sim. Agora, como você conseguiu sobreviver? O que vocês fizeram para manter os seus funcionários, para manter o grupo? Porque vocês, não é só os funcionários, você tem os chefes, você tem os garçons, você tem toda uma equipe atrás disso. A gente teve muita transparência o período todo, né? Então, assim, todo mundo muito assustado, né? Naquele começo de abril. Todo mundo, e a gente muito transparência, reunindo as pessoas, a gente fez lives, assim, até porque não conseguia ter reunião presencial, a gente teve lives aqui incríveis, né, no sentido de que a gente tem, na época, né, a gente estava lá com 1.200 colaboradores de todos os hotéis, as lives batiam 1.000 pessoas, né, ou seja, praticamente todos os colaboradores assistindo às apresentações. Então, assim, quando chegou mês 6, junho, ficou claro que a coisa era muito forte, longa e que um acordo pequeno não ia adiantar. Então, a gente fez um acordo bem forte. A gente fez um acordo de ter 6 meses de redução de jornada, de julho a dezembro, redução de jornada, redução proporcional de salário, e plano de desligamento voluntário, porque ficou claro que não teria como não fazer uma reestruturação. A grande maioria, para não dizer a totalidade, né, porque quando a gente fala totalidade, a gente sempre pode errar, a grande maioria da hotelaria teve que fazer reestruturações. Assim, é impossível. Como é que a gente conseguiu minimizar a reestruturação?
com a redução da jornada. Então, a gente conseguiu reduzir apenas, olha que coisa, 30%. Reduzir 30% é uma coisa muito De 1.200 forte. colaboradores. É muito forte. Mas, na situação... Porque a gente é o segmento mais atingido, porque Sim. tem que lembrar que o nosso segmento de eventos, esse é o último a voltar, né? Claro. Então, a gente é o segmento mais atingido, né? Então, quem trabalha com eventos é mais atingido que companhia aérea, é mais atingido que qualquer coisa. Então, a gente conseguiu reduzir em apenas 30% a equipe, fazendo o projeto da redução da jornada. A gente fez questão de muita transparência, a gente fez questão de fazer 10 assembleias, a gente poderia fazer uma assembleia única, mas não ia dar todo o tempo para as pessoas entenderem e tal. Isso foi no mês 6, tá? A gente fez 10 assembleias, as pessoas conseguiram assim, entender. A gente teve uma aprovação muito forte das assembleias, assim, 90%, né, de acordo dos colaboradores nessa assembleia. E daí, quando chegou julho, a gente pôs em prática, né, todo esse acordo. De lá para cá, para os colaboradores que permaneceram, né, que a gente é muito grato a todos eles, né, esses 70% que permaneceu, houve uma melhoria muito significativa, que é o benefício emergencial. O benefício emergencial, para o colaborador, ele é muito benéfico, porque há um complemento vindo do governo. Então, desses 6 meses que o pessoal aceitou toda essa redução, porque a gente só vai passar com essa crise com esse entendimento que todo mundo, né, tem que fazer o seu esforço. A gente teve muito entendimento importante de fornecedores nossos, contratos fixos, assim, todo mundo tem que ter flexibilidade e se ajudar, que é a única forma do setor do turismo, do setor de eventos principalmente, conseguir voltar. Então, para os colaboradores, eles tiveram assim, alguns alentos. Principalmente foi os 2 decretos do benefício emergencial, que permitiu que agosto, setembro e outubro, outros 3 meses, né, com benefício emergencial. Com isso, a gente tem, olha como é impressionante, 80% dos nossos colaboradores estão com 80% da remuneração deles. O nível da remuneração está com 80%, apesar, né, da escala de trabalho, obviamente, que ela está essa que está super reduzida, por conta do benefício emergencial. Então, o benefício emergencial, a verdade ele segura emprego, ele dá tempo de respiro para as empresas, ele é um programa efetivo. A torcida agora o turismo precisa, né, de seguir esse, no mínimo, novembro e dezembro, porque agora, então, no ano, né, neste ano... Porque novembro e dezembro são, principalmente dezembro e janeiro, são as datas de maior viagem, né? É que a legislação que passou no Congresso, da 936, que virou a 14020, a lei, ela fala o seguinte: enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Formalmente, o estado de calamidade pública está até 31 de dezembro. Então, até se o governo não estender a calamidade pública, ele pode, por decreto, estender novembro e dezembro. Se ano que vem não tem mais calamidade pública decretada, ele não poderia dar continuidade. Mas isso a gente ainda não tem. O que a gente tem hoje é 31 de dezembro, é o limite da calamidade pública decretada, que foi decretada em fevereiro. Então, há indícios que o governo pretende, né, porque esse é um programa muito eficiente de manutenção de emprego e, comparativamente, tem custado 5 bilhões, que comparativamente com outros programas, ele tem um custo muito mais baixo. Porque tem empresa que pega uma redução de só 25%, né, enfim. O auxílio emergencial, o auxílio emergencial, esse é aquele que tem um custo altíssimo, né, mais de 40 bilhões, e aí o governo tem toda aquela discussão, né, de ir para R$300 e tal. Então, a grande luta do setor é que o governo federal entenda que pelo menos
se não quiser que de novo seja uma medida transversal para todos os segmentos, que pelo menos fosse para a hotelaria, o turismo, e a gente conseguisse novembro e dezembro. O Ministério do Turismo tem trabalhado para isso, né? Tem trabalhado para isso. A verba, né, que eles conseguiram, né, aqueles 5 bilhões, foi uma verba muito destinada para a caixa de pequenas empresas. Então, assim, aquilo foi muito importante, mas é importante também que a gente lembre que quem é maior, todos os resorts, todas as estruturas assim maiores, não podem pegar aquela verba do Fungetur de 5 bilhões, que é para a caixa, mas é um foco para a caixa para empresas menores. De cabeça, se não me engano, acho que é faturamento de até 10 milhões de reais em 2019. Não tem resort, né, no Brasil que tenha um faturamento desse tamanho. Os resorts são maiores, né, tem faturamentos muito maiores do que esse. Então, o segmento, né, todo precisa disso. Mas, então assim, como é que foi com os colaboradores? Então, as pessoas também muito conscientes, tá? É importante registrar, né, porque por isso que eu falei assim, de agradecimento, porque é absolutamente verdade. As pessoas muito conscientes da crise, muito conscientes que elas estão trabalhando no setor que mais sofreu. As pessoas veem, né? Elas veem que no dia a dia o volume totalmente diferente. Quando a gente escuta alguma empresa falar que caiu 30%, a gente fica com inveja, porque qual foi a realidade da hotelaria? Foram 3 meses, a maioria, né, dos hotéis, 3 meses de zero. E agora é uma queda de 80%. Agora a gente está vivendo 20, assim. 25. A gente está vivendo 20% do que tinha de faturamento. Né? Então, terrível. Fazendo milagre. Fazendo milagre. Mas vamos falar do Viva Royal. Isso. Vamos ficar felizes aqui. Vamos ficar felizes. Esse é um projeto muito interessante, né? Que é o famoso novo normal. O que é o novo normal? Novo normal, interessante. O que é o novo normal? É um volume muito grande de pessoas em home office e as crianças no homeschooling, né? Então, a pessoa pode fazer isso de qualquer lugar. Claro. Então, qual é a proposta? Ela vir para um resort, então a proposta são estadas mais longas, né? Então, ela tem um mínimo de 5 dias. Tá. Então, assim, a partir de 5 dias, caracteriza esse programa Viva Royal. E qual é a ideia? A gente faz um preço super agressivo e a pessoa tem o que a gente pede para a pessoa? Ter uma estada mais longa. E o que a gente oferece? Espaço para as crianças fazerem o homeschooling. Então a ideia é assim, que a pessoa venha para cá e a gente seja a casa dessa pessoa por um período. A gente teve clientes que... A ideia é muito legal. A ideia é muito legal, está tendo bastante aceitação. A gente teve clientes que aceitou ficar um mês. Olha. Muitos clientes ficaram 15 dias. Tem de tudo, tem gente que fica 5 dias, né, que é o mínimo do programa, mas tem gente que fica 15, 20, e a gente teve gente até que já ficou mais de mês. Então a proposta é essa, olha, faça da sua casa o resort, a gente coloca local para as crianças fazerem o homeschooling, então a gente deixa local separado para a criança poder ficar sozinho, né? Hoje, infelizmente, o que não falta é quarto. Então a gente separou alguns quartos para o homeschooling, então a criança fica lá, toda a concentração que ela deveria ter para poder assistir a aula. A mesma coisa para os pais poderem trabalhar. A gente tem vários locais e os pais podem escolher onde que eles querem fazer o home office. A gente tem flexibilidade de horários de alimentação. Então, alguma família que acha que os horários dos nossos restaurantes não estão bons, a gente faz o serviço no quarto sem nenhum custo extra. A gente tem até o acompanhamento do nosso nutricionista, já que a pessoa vai passar mais um tempo mais longo aqui. Então, se a pessoa quiser aproveitar e também fazer um programa, né, de cuidar um pouco mais da saúde, a nutricionista conversa, define cardápio e a gente segue aquele cardápio para a pessoa. Tem também incluso o spa. Lógico que o volume de tratamento no spa está ligado com o volume de diárias, né, que a pessoa está adquirindo. Então, a proposta é essa, e está tendo uma aceitação bem interessante. Gente, eu ficaria um ano aqui sem problema nenhum, porque, como vocês sabem, agora em dia 23 de setembro completamos 16 anos de programa.
E o The Royal Palm é nosso parceiro desde 1900 e pedrinha, né? Durante muito tempo e continua sendo nosso parceiro, foi anunciante, agora é parceiro. E, gente, eu sou apaixonado por isso aqui, vocês sabem disso. E sempre que eu posso eu venho para cá. Então ficaria tranquilamente um ano. Porém, não dá, né? A gente tem que cuidar da mamãe, papai, titia, filho, tudo. Agora, Antônio, qual que é a sua expectativa para 2021? O que você espera? Já existe a possibilidade real de vacina? Não existe? O que a vacina vai fazer para que 2021 volte a ser um ano novo, normal, né? Olha, para a gente poder viver. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Eu sou um cara otimista. Graças a Deus. Acho que a gente tem que ter pé no chão, né? Sim. Mas tem que manter o otimismo. Então, assim, para mim a visão mais otimista, eu tenho duas visões, uma visão mais otimista. Tudo indica que o esforço da vacina vai ser bem sucedido. A própria vacina lá, inglesa, né? Ela já voltou porque foi só um caso, uma pessoa que tem uma doença neurológica e o protocolo é aguarde e vê, mas já está autorizado a retomada. Então, assim, tudo indica que a gente vai ter um esforço de vacina, tudo indica que a vacina, talvez parecida com vacina de gripe, ela é uma imunidade temporária, né? Ela não é uma imunidade para a vida, mas essa imunidade temporária é o que já vai fazer um papel fundamental. Sim. Então, tudo indica que o segundo trimestre de 2021, ou seja, abril em diante, a gente esteja um cenário de ter transformado o Covid numa doença endêmica, né? E tudo indica que essa é a palavra. Ela vai continuar existindo entre nós, como, né? A gente tem uma série de doenças. As outras vão acabar voltando, né? Como a gente tem dengue, tem meningite, tem sarampo, tem, enfim. Mas ela não vai ter mais surto, né? Ela vai ficar uma coisa contida. Que daí o pessoal, né, chama de endêmico, então tudo indica que ela fica uma doença endêmica, né? Então, parece que esse cenário é um cenário otimista, porque acredita na vacina, mas todos os exames estão mostrando que as pessoas estão ficando com imunidade, que não está tendo efeitos colaterais importantes. E a gente hoje no mundo tem, agora já são mais de 9 iniciativas, né, que já estão entrando numa fase bem avançada. Então tudo indica que o esforço da vacina vai ser real e a gente então teria um abril em diante. Outra coisa que está claro, que as pessoas elas querem voltar à vida normal. Então, coisas assim que não são ideais, né? Quando a gente vê as praias no último feriado, né? Feriado da Independência, a gente vê que... Esse final de semana foi igual. Então, a gente vê que há um exagero, mas qual é a principal sinalização? As pessoas querem voltar a um ritmo normal, as pessoas querem voltar, o ser humano é um ser gregário, ele quer socialização, ele quer... Sim. Então, outra coisa... A tecnologia de videoconferência, ela existe, tanto que durante a pandemia a gente só usou ela, mas ela sempre esteve aí. Então, ela nunca foi algo concorrente ao evento. A fórmula da live é uma fórmula que ela também tem um tempo de esgotamento fácil, rápido, né? Rápido. Perdeu hoje muito do charme da live. Sim. Então, tudo indica que a gente tem um retorno dos eventos de aglomeração, de abril em diante. Esse período de agora até abril, o que parece, e já está acontecendo, são os eventos com protocolo. Então, os eventos já estão autorizados, né? Optou-se, Campinas, a cidade de São Paulo, optou-se ainda para ficar no amarelo, na fase amarela, optou-se por não botar na verde, talvez para não ter essa sinalização tão... porque a verde é a última fase, mas é que a gente associa a verde, né? Acesso livre. Na época, acho que não foi uma cor feliz, porque ele é a penúltima fase, depois tem azul.
Mas talvez por isso a gente ficou na amarela. Mas já tem decreto, tanto na cidade de Campinas quanto de São Paulo, autorizando os eventos mantendo os protocolos de distanciamento. Então, hoje o protocolo é 40% de capacidade, e depois todos os distanciamentos, buffets, os coffee breaks sempre embalados de forma individual, o que a gente tem tido capacidade de resolver, e a gente já teve eventos pequenos que já voltaram. Sim. E esses eventos, o que é importante falar? Quem faz, quem participa, dá um relato que se sentiu bem, se sentiu seguro, a pessoa viu que os protocolos foram seguidos, que estava com distanciamento, todo mundo com máscara, quando chegou na alimentação, no coffee break, tudo individual, todos os cuidados depois na hora do almoço e do jantar. Então, as pessoas já estão falando isso, olha, me senti bem, o evento foi bacana. Então, eu acredito na volta gradual. O desafio é que ela é gradual, né, provavelmente até março. E daí eu acredito que realmente em abril a gente tem uma coisa muito próxima de uma normalidade. E um ponto que ainda não está definido são aqueles grandes marcos do lazer. Sim. Então você pega o Carnaval. O Carnaval hoje acho que é o assunto mais polêmico, porque ninguém definiu o Carnaval, e a gente está caminhando para o pior dos mundos, que é cada cidade fazer um caminho. Sim. O melhor dos mundos seria um pouco mais de coordenação, talvez puxado por estados, né, porque é uma visão um pouco diferente do governo federal, mas pelo menos assim, estados importantes começar a definir em blocos, então a data, para fazer... Porque vai ser muito complicado, imagina, daí cada cidade vai ter uma data de carnaval? Vai ser difícil. Bem, gente, eu quero agradecer ao Antônio que participou. Obrigado pela oportunidade. Ele até me deu tanto trabalho hoje, foi maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado. Então participem com a gente no Facebook, Instagram, YouTube e, claro, no canal Clima Tempo, pela Sky, Vivo, Oi TV e algumas TVs do interior do Brasil. Até o próximo programa.